Recebo aqui no estúdio hoje a vereadora e presidente da Câmara, Ana Mondini. Antes dela, nós ouvimos todos os vereadores, pelo menos praticamente todos, um ou outro aí que não pôde no dia, algo assim. Acho que um só, né? Um só. Um só. Os demais foram todos ouvidos aqui sequencialmente e essa última entrevista fechando esse ciclo é com a presidente da Câmara também, exatamente para a gente analisar todo esse período aí de 2 anos, em que eles chegam na metade do mandato e já é possível colher algum fruto aí do trabalho, entre outros que ainda poderão vir aí nos próximos 2 anos. Mas até aqui, o que cada um conseguiu realizar. Particularmente, nesse caso, com a presidente da Câmara, Ana Mondini. Bom dia, Ana. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto. Bom dia, família da Rádio Saudades, da televisão, TVM, ao Júlio, ao seu Teodoro, a Marta e a todo o povo matonense, né? Ah, tudo bem, né, Ana? Graças a Deus. Tudo bem. Só o pé que tá aqui, doencinha da idade mais avançada, mas já tô cuidando. Já. Explica, se ela tá usando aqui uma bota ortopédica e tal. E por isso que eu perguntei, só o pé que precisa consertar, né? Mas, como eu digo sempre, na idade da gente, a gente não queria ter nada também. Se bem que você é muito jovem ainda, você tá moça ainda e tem muito pela frente aí, mas como é, Adalberto? Melhor idade. Melhor idade. Não sei pra quem, mas... Melhor idade pra gastar com plano de saúde e farmácia, né? Isso é verdade, porque olha, que se gasta com remédio. Mas com... tem as compensações, Ana. Tem umas coisas boas. A gente já viveu a parte que... É claro que vem um time da Croácia inteirinho com a idade. Gengivite, sinusite, tendinite. É verdade mesmo. Mas por outro lado, à medida que você vai vivendo mais, você fica um pouco mais à vontade. Principalmente para não dar bola pro que pensam de você, o que já tira uma carga da gente enorme. E com a idade, você tá nem aí com o que pensam de mim. Eu com esses... Quem pensa. E eu acho que eu dei até uma melhorada com esses 2 anos de presidência. Ainda essa é uma lição, porque aprendi mais ainda. Que eu não sou muito assim. Eu dou muito, eu ligo muito assim. Ligava muito pelo que as pessoas falavam. Eu acho que nesses 2 anos aí foi um aprendizado. Então tem coisas que é melhor ser... Todas as fases são aprendizadas, mas... Passar a régua. Numa função dessa, eu fico impressionado com vocês do mundo político, porque eu não conseguiria ser desse mundo de jeito nenhum. Tem que ter um fígado muito bom. Não que o meu não seja bom, mas não quero estragar ele, sabe? Então, tem que ter um estômago bom, tem que ter fígado bom, né? Porque é um ramo, vamos chamar assim. Olha, não é para qualquer um, né? E aí você, além de estar nele como vereadora, passou nesses 2 anos para a função de presidente da Câmara. Foi aquilo que você imaginava ou foi muito mais difícil? É difícil, daquilo que você achava antes. Não, é difícil. É difícil porque eu sou geminiana. E geminiano, ele é dedicado, ele busca, ele tenta... tá na minha personalidade. E quando eu fui eleita para presidente, que eu assumi, eu peguei uma casa meio que complicada, né? Bagunçada, vou falar a verdade, bagunçada. Muitas coisas para se fazer, muito apontamento de Tribunal de Contas. Então, na época da Covid, a gente estava vivendo aquela coisa da Covid, então você tem a obrigação de trabalhar com dinheiro público e você tem que trabalhar com ele corretamente. Então, quando eu fui eleita, eu procurei, assim, você sabe que a gente, quando é eleito, você não é eleito só. Você tem um conjunto que você carrega, né? Você tem que fazer uma formação de um grupo, de uma equipe, né? Que eu procurei que fosse técnico, entre cargos de comissão e funcionários de carreira, porque a gente tem uns funcionários de carreiras na Câmara muito bons, que trabalham mesmo, vestem a camisa da empresa. Então, quando eu entrei, já vieram me procurar e dizer, Ana, precisa fazer isso. Quando eu entrei lá, a primeira coisa é discernir o que era urgente e não urgente para se resolver. Porque pensando-se em gasto, em dinheiro e em Covid, a gente tinha que elencar algumas
prioridades. Aí eu sentei com os cargos de comissão e sentei com alguns funcionários de carreira para a gente ver o que tinha que ser feito. E eu me surpreendi. Pegamos começando do trabalho, das minhas dificuldades de início, quando cheguei. Fazer um inventário das necessidades que nós fizemos. O que tinha lá? Uma rede de esgoto deteriorada. A Câmara fedia o estacionamento. E à frente, a hora que você chegava, e no estacionamento, estava estourado. Teve que contratar uma empresa para fazer toda essa parte aí. A rede hidráulica tinha vazamento. Teve que quebrar ali uma boa parte do estacionamento à frente para poder arrumar até a calçada. Rede elétrica deteriorada. Tivemos que mexer. Tanto que a iluminação da Câmara hoje, a gente tem LED, arrumei o estacionamento que era escuro. Era uma reclamação do funcionalismo, dos vereadores. Banheiros quebrados, sucateados, mas mesmo assim ainda não consegui fazer o que tinha que ser feito nos banheiros, que os banheiros, na minha opinião, é uma vergonha quando você, não só para o funcionalismo que faz o uso ali, mas para quando você recebe autoridades na Câmara, munícipes que vão lá, mas dei uma melhorada. Tinha 5 apontamentos para a construção do AVCB e dinheiro em caixa na época que vinha e os presidentes não tomavam essa iniciativa. E o AVCB hoje é importante, por quê? Porque é apontamentos que vêm, que dão problemas para a gente lá no futuro. Carros sem condições de uso para viagens longas, vivia quebrado. O muro, que eu acho que vocês lembram como que estava, deteriorado. Tinha uma lanchonete lá que era um ninho de cobra e de escorpiões, onde o Ministério Público já tinha feito, né, a desapropriação. Então tinha que ter derrubado, tinha que ter tirado aqueles tapumes. Então foi feito tudo. E a calçada, que estava toda deteriorada, que teve apontamento não. A fiscalização da prefeitura me notificou para arrumar a calçada e as árvores, né? Que teve que tirar as árvores, porque eram elas que quebravam a calçada e não tinha como fazer. Então tinha reclamação dos munícipes. E os munícipes não reclamavam na Câmara, reclamavam na prefeitura. Então, é difícil. Quando você lida com o povo, assim, funcionário, população, vereadores, é complicado. E aí nós tivemos o Covid no primeiro ano de mandato meu. Eu pensava, não posso... E também fiquei com um orçamento engessado, porque o orçamento veio do governo anterior, do ex-presidente. E eu pensava, meu Deus, não posso fazer isso, porque vai que há uma necessidade de urgência de fazer essa devolução para a prefeitura, para poder usar no Covid, porque estava uma incerteza muito grande, né? Então fui fazendo, elenquei algumas coisas ali que precisava ser feito realmente, de urgência, que não dava para esperar. Uma dessas coisas que eu fiz por reclamação de munícipe, logo quando eu entrei, foi um pedido que eu recebi, vários, para uniformizar os funcionários da Câmara. Teve munícipe que falava para mim, vereadora, isso aqui é uma bagunça, porque a gente chega aqui e não sabe quem é funcionário, vereador que a gente vem procurar, porque a maioria, muitos não conhecem a cara dos vereadores, e mostrar quem é quem. Então foi assim, na minha opinião, todos os setores públicos têm que estar uniformizados. Porque a pessoa, ela entra dentro de um órgão público, ela vai distinguir. Aquele é funcionário, aquele não é funcionário. Então foi uma das coisas que eu fiz também. Deixei a Câmara lá uniformizada, porque hoje você chega na Câmara e a roupa, né? A roupa adequada para estar trabalhando no setor público. Então foi um pedido. Isso eu fiz no primeiro ano. Então, deixa eu aproveitar, inclusive, que você herdou ali um anexo, uma ampliação que foi feita anos antes no prédio aí da Câmara.
E na época levou-se em conta que o número de vereadores tinha aumentado para 17, e tinha aquela questão do assessor parlamentar, cada vereador podia ter um. Isso tudo, de alguma forma, serviu de argumento na época para dizerem, não, nós temos que aumentar esse prédio. Depois reduziu para 11 e foi eliminada a figura do assessor parlamentar. Eu passo em frente sempre, vejo aquela ampliação que foi feita, e como não sei, daí a minha pergunta agora. Aquilo está tendo utilidade para quê? Nossa, Dercy, chegou num ponto bom. E esqueci de falar também a respeito que a parte inferior, lá, a parte baixa do prédio, quando eu assumi, chovia, molhava dentro alguns setores. A parte superior também acontece isso com o telhado, mas que precisa ser feito algum ajustes. O próximo presidente agora ele vai ser orientado, né, através dos próprios funcionários. É utilizado o prédio, a parte nova do prédio é utilizado. É pequena a câmara, se você for ver. As salas são pequenas e não tem. Fizemos um concurso agora que vai, né, para que o próximo presidente vai ter que chamar alguns cargos. E o que acontece ali? Diminuiu-se o número de vereadores e tirou-se os assessores, porque os assessores ficavam na sala dos vereadores. Mas o que acontece? O prédio ainda é pequeno, porque na verdade nós não temos uma sala jurídica. Que o jurídico ele teria que ter uma sala ampla, uma sala para atender a qualidade do serviço que é prestada. Então, o prédio que foi construído, ele é um prédio que realmente teria que ser feito mesmo. Na verdade, teria que ser feito na Câmara hoje, e eu queria ter feito, mas não deu por conta dos problemas que eu já passei, para o jurídico. Porque antes ali era um amontoado. Nós tínhamos salas ali de diretor, junto com o plenarinho ali, onde tem reunião de vereador. Isso não pode. O vereador ele tem que ter a liberdade de atender sem estar tirando o diretor da sala. E tocando em assunto de 17 vereadores ou de assessor, na minha opinião, a Câmara não precisa mais de assessoria, porque nós provamos aí com esses anos que ficamos sem assessor, que é um gasto desnecessário. Hoje, se a Câmara abrir para contratação de assessor, ela vai ter um custo de mais de 1 milhão na folha. Então isso não é legal, porque nós temos aí, a gente viu que o munícipe procura, se chega lá e o vereador não está, ele já é direcionado, já entra em contato, passa o contato. Então é, para mim, desnecessário. Para mim, uma Câmara, quanto mais representatividade de vereador tem, maravilha. Só que se for para fazer isso, Matão não comporta, por conta do próprio salário, porque você vai pôr 17 vereadores na casa, são poucos os que usam os gabinetes, Daércio. São poucos os que vão até a Câmara. Então, na minha opinião, 11 vereadores, a Câmara de Matão está bem, que não tem necessidade de mais vereadores, mesmo que o IBGE aponta aí que nós temos 90 mil habitantes. Na minha opinião, a quantidade de vereadores que tem é o suficiente, como que também é desnecessário que você só aumenta os gastos públicos com assessoria. Se aumenta em tudo. Ok. 8h27. Com isso, a expressão que a gente usa na redação, matamos, vamos dizer assim, né? O primeiro ano aí, né? Nessa sua avaliação. Vamos partir, então, para a segunda etapa, que é este ano aqui, porque depois a gente vai tratar, inclusive, também sobre e agora, daqui para frente, né? Já que os próximos 2 anos também já definirão, de novo, terá eleição dentro dele na próxima etapa e tudo mais. Mas agora, nós vamos partir para uma segunda etapa aí, né? Desses 2 anos do seu mandato. Eu aqui fiz para todos os vereadores a pergunta e eles são de bancadas das mais diferentes, não necessariamente da bancada do prefeito, mas como é que foi a relação da prefeitura com os vereadores, né, nesse período. E todos falaram muito bem, disseram, olha, de um modo geral,
O Cido nos atendeu, se não atendeu, pelo menos deu atenção, nos recebeu quando foi preciso e tudo mais. Porém, você teve, nesse período aí, uma fase em que você também foi bastante crítica da atual administração, né? Mas somando, porque isso é a função parlamentar. Agora, existem as relações pessoais. Você pode ser de oposição, mas na vida pessoal e quando se encontra, você não precisa ser estúpido, né? Não. Eu falo sempre, isso aí é falta de decência mesmo, né? Na política é assim, você discute as ideias lá no microfone e quando sair de lá e se encontrar, você tem que ter a delicadeza de, como vai, tudo bem? Tem uma convivência mínima ali, e é assim mesmo que tem que ser. Então, de um modo geral, entre esta convivência do dia a dia e a sua função também, que implicou em muitas críticas, de um modo geral, como é que foi a tua relação com o prefeito nesses 2 anos? Bom, vou falar como presidente da Câmara. Como presidente da Câmara, o executivo, o prefeito Cido, teve governabilidade. Não teve um projeto do prefeito parado na Câmara. Nós tivemos dias de sessões que não tinha projeto do executivo para votar, porque eu coloquei todos eles para votar. Só que não significa que colocar os projetos para votar e ter o relacionamento implicava em voto. Governabilidade é uma coisa, voto é outra. Nesses meus 2 anos de presidência, foi um bom relacionamento, tanto com os secretários quanto com o próprio prefeito. É uma questão, como você disse, de educação, viu, Daércio? Porque ser político, você está sendo político, você está tratando dos assuntos, política ali, na rua você vai cumprimentar, dentro da Câmara você tem que ser cordial. Por mais problemas que eu tive no governo Schettini, que nós chegamos a vias de processos pessoais, eu encontro na rua, ele me cumprimenta ou eu cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é educação. Aprendi com meus pais, isso aí eu trago comigo. O que aconteceu? Na minha presidência, tivemos aí alguns atritos, por quê? Teve alguns projetos que eu votei contra, realmente. Ficha suja logo no início, que eu votei contra. Um empréstimo que eu votei contra, por conta de questões que eu tenho, não é politicagem, é questões minhas pessoais e que eu devo para os meus eleitores. Porque quando você vai numa votação que ela é crítica, você ouve primeiro os seus eleitores. Eu não faço uma votação antes de ouvir. E nessas 2 aí, a coisa foi muito complicada. Mas a governabilidade, as críticas que eu faço ao governo atual são críticas relevantes, porque elas existem e têm que ser verificadas. Porque quando você levanta uma crítica, não é só a vereadora. Por trás de mim tem a população. Então, você não agrada deuses e troianos, mas você tem que agradar, pelo menos, aqueles que te procuram ou que buscam em você a oportunidade de dizer ao executivo, olha, está errado, melhora isso. Só que tem coisas que você fala e parece que você não é ouvido. Tem coisas que você precisa tomar uma providência, que é o que eu falo sempre ao executivo. Mas quanto ao bom relacionamento, eu não tenho dificuldade nenhuma. Nunca te faltou com a educação, né? Não me faltou trânsito para conversar com o secretário, para conversar com o prefeito. Isso eu não posso. Inclusive o secretário William, ele é um secretário que a gente tira o chapéu para ele. Porque mesmo nos momentos difíceis, a gente tem os atritos, o William nos escuta, o William nos ouve. O William é meio que além de ser um secretário, na minha opinião, ele é usado como meio de comunicação com os vereadores. E sempre o Cido, quando ele coloca um projeto, ele liga, ele fala, precisa falar antes com os vereadores, quero conversar com os vereadores, então isso eu não posso reclamar. Bom, Ana, é isso, né? Eu acho que o líder, ele tem que prezar, vamos dizer assim, por uma condição sadia do jeito de fazer. A gente já cansou de ver que todo líder nervoso demais, ele coloca em estado de nervoso e de tensão, às vezes, uma população inteira.
Isso. Eu me lembro quantos entreveros, muitas vezes falta de educação, quanto, né, que a gente já viveu. Isso explode para muito além dos gabinetes, porque uma população inteira acaba contaminada por destempero emocional, por umas coisas que não acrescentam nada, como na nossa família. Se o líder da família, o pai e a mãe, forem destemperados, você destempera uma família inteira, e quem ganha com isso? Ninguém. Tudo isso é para resumir que nesse quesito, apesar de eu também ser crítico da prefeitura em muitas ocasiões, nesse quesito da convivência, do respeito, né? Eu senti de todos os demais vereadores que eu entrevistei aqui esses dias todos a mesma coisa que você está dizendo. Não, o prefeito foi muito atencioso com a gente, ainda que não tenha atendido, tá, tudo bem, mas a convivência tem sido tranquila, e isso é bom. Isso é governabilidade. Você pode ser oposição, mas você não precisa ser mais educado. Isso é governabilidade. Você tem que mostrar, como presidente eu deixei trabalhar, o prefeito não ficou engessado, o prefeito na Câmara, ele teve as portas abertas, teve projetos que entrou, que precisava da audiência pública ser rápido, a gente fez, que precisava colocar na urgência, a gente colocou. Assinei algumas urgências para o próprio executivo, eu fiz isso, para que entrasse o projeto. Então, é assim, a gente trabalhou, Daércio, como tem que trabalhar um presidente. E também tivemos aí, nesse longo desses 2 anos aí, muitas coisas boas para os munícipes. Tivemos várias audiências públicas que a gente fez algumas mudanças aqui no nosso município. Quais foram elas que eu destaco aqui, Adalberto? Eu vou destacar a audiência pública do autismo, que através dessa audiência pública, junto com o Dr. Kleber Defina e a representatividade da APA e a população e o legislativo, nós tivemos aí, por conta disso, o pedido de um centro de especialização para o autista. Combinou aí que foi pedido para fazer uma emenda, que essa emenda depois a gente desistiu dela, por conta que o promotor vai abrir um inquérito civil público para acompanhar a construção desse centro. Então são coisas que as audiências públicas nos trazem. Tivemos aí audiência pública sobre segurança. O que aconteceu? Eu vinha por mais de 5 anos pedindo a função delegada. Mas para que a função delegada também acontecesse, eu precisei ir até o Tribunal de Contas, conversar com o Dr. Dimas Ramalho. O que o Dr. Dimas Ramalho fez no momento? De extrema necessidade para o nosso município. Sou grata a ele mesmo. O Tribunal de Contas sempre nos ajudou no que for preciso. Passou a mão no telefone, ligou para o secretário de Segurança Pública e falou: olha, Matão precisa andar. O programa da função delegada precisa sair do papel. Foi aí que saiu do papel, a um pedido meu ao presidente do Tribunal de Contas. Tivemos aí também audiências públicas importantes, como a dos terrenos, porque aquele loteamento de 588 terrenos, onde a população foi contemplada no governo de 2016, mas não recebeu até hoje isso. Então está tendo uma comissão que foi montada, uma SEI, que está investigando para ver o que aconteceu. E no término dessa SEI, né, a gente vai atuar também. Por quê? Porque isso também vai ter que ser levado ao Ministério Público para ser averiguado. Porque a população ela não pode sair perdendo. Agora, das mais importantes que eu vejo foi a SEI da concessão da água. Todo um trabalho que se iniciou no meu mandato de presidente, onde eu pedi para um grupo, para um corpo técnico da Câmara e funcionários que abriram vários arquivos e que demonstrou ao Ministério Público as irregularidades, que tem bastante irregularidades. Então, a partir disso, o Ministério Público, nós tivemos aí 2 audiências, o Ministério Público começou a trabalhar, e está trabalhando afinco mesmo, que nessa última audiência que nós tivemos, foi uma audiência bem assim, bem forte mesmo, onde ele cobra muitas explicações.
Então, a Câmara está fazendo o papel dela. E também foi levantado o 100% de esgoto tratado, que eu pedi para que o Ministério Público também estude isso, porque o matonense, ele está pagando uma conta que, na minha opinião, não é dele. Essa conta de água, essa conta de esgoto muito cara. Então, as audiências públicas que nós tivemos foi de suma importância. E esse levantamento que a Câmara fez, que fez um estudo, que na época nós tínhamos ainda a doutora Camila, que era a nossa jurídica, junto com alguns funcionários de carreira e junto com os diretores da Câmara, em especial o diretor-geral, o doutor Luiz Otávio, nós tivemos aí vários levantamentos que apontamos para o Ministério Público aonde estão as irregularidades. E o Ministério Público está, graças a Deus, atrás disso e em cima disso. E, se você me permite, eu gostaria de falar sobre o segundo ano de mandato também que seguiu. Nós tivemos aí reforma do plenário que estava precisando, tivemos pintura, iluminação pública, a iluminação, como eu já falei, e coloquei a fotovoltaica, que foi um dos orçamentos, das licitações que a gente fez, de suma importância. Nós pagamos quase, em média, R$8.000 em energia. E tivemos aí um investimento em fotovoltaica de 243 mil, que vão ser pagas em 30 meses. Isso significa uma isenção de 30 anos de pagamento da Câmara e uma economia de 5 milhões de reais. Quer dizer, a gente está ajudando o Executivo. O presidente, ele tem que trabalhar para que o local que ele está caminhe, ande, que seja um local que você tenha acesso com facilidade. E quando eu digo o acesso, a Câmara foi aberta a todos. A Câmara estava aberta a todos. Todos que iam lá, que pediam alguma coisa, pediam reunião, olha, vamos fazer a audiência do TEA. Tudo isso foi atendido. Não foi engessado. E a gente fez esse trabalho. Eu tive, nesses 2 últimos anos nesses 2 anos de presidente, tive problemas? Tive. Porque, na verdade, a mulher, ela não é respeitada. A gente não é respeitada com o cargo que a gente tem. É um cargo de como que uso a palavra aqui para te dizer? De alto nível ser presidente da Câmara. Como é ser prefeito na cidade. E muitas vezes alguns vereadores, aqui é uma crítica que eu vou fazer, achavam que eles tinham que dar a ordem. E não. Quem é a responsável pelos gastos públicos, pelas despesas da Câmara, eu que assino. Então as responsabilidades são minhas. E isso, que eu já tive a oportunidade de ser vereadora no passado e acompanhar os outros presidentes, não acontecia de vereador querer interferir no que eu estava fazendo. Entendeu? Coisas tipo, eu fui altamente criticada por um vereador da base do prefeito por ter feito a iluminação de Natal. Iluminação que onde a população pôde ir lá, elogiou, recebi muitos elogios. E esse ano, eu até falei na sessão da Câmara, a cidade está linda. O prefeito iluminou a prefeitura, a Praça do Centro, a Casa da Cultura, a Praça do Lago e algumas praças de bairro. Então são coisas que vereador ele tem que entender da necessidade que a população tem também de viver o momento. E o momento do Natal é um momento maravilhoso. Nós temos prioridades, só que a parte dessa iluminação, isso é família. As pessoas gostam de ver. Então, é uma coisa que realmente o gestor ele tem que ajudar. Vindo de uma pandemia onde nem se saía de casa, que a gente tinha dificuldade para tudo,
É tão lindo, maravilhoso você sair na cidade. Por mais que nós tenhamos muitas dificuldades no município, mas a população gosta. Você vê que hoje é só elogios, inclusive ao executivo, por conta da iluminação que ele fez, a iluminação de Natal. Então, assim, as pessoas têm que ver que a mulher no cargo, ela tem capacidade. Eu tive momentos que eu pensei em desistir, mas daí eu lembrava, não, eu fui colocada aqui por Deus e pelo povo, porque eu fui a mais votada e a única mulher eleita. Então eu não desisti. Mas na presidência, tive alguns atritos, sim, que a gente resolveu. Eu sou pulso firme, tenho sim, não é que eu sou ditadora, mas eu sou pulso firme. E quando a coisa é certa, ela tem que ser certa. Se ela é errada, ela não vai passar por mim. Então sempre eu pedia muito em minhas orações, força para que Deus me desse mais forças para poder continuar. Tive aí no meu primeiro ano de mandato de presidência, o Tribunal de Contas, as minhas contas foram todas auditadas. Todas. Sabe o que é isso? Eu passei pelo Tribunal de Contas sem nenhum problema. Teve 84 quesitos e 150 subquesitos e uma auditoria online e uma presencial que durou uma semana. De uma auditora do Tribunal de Contas dentro da Câmara buscando. E isso que teve aqui é do passado. São presidentes passados que eu tive que tentar, junto com o meu corpo técnico, solucionar. Tipo, um prazo de 5 dias para você colocar o que o Tribunal de Contas estava pedindo, mas pedindo desde 2014, 2015, 2016, 2017. Então, foi uma situação assim, Adalberto, que de mim, muita tranquilidade para resolver. Por mais pressão que eu tive, teve coisas que eu tive que fazer, como mandar embora 2 funcionários, que foi difícil, porque para você mandar embora 2 pessoas que estão ali trabalhando, que você teve uma indicação, porque toda política você tem uma indicação. Então, quando você faz a demissão, você gera problemas, só que você fez necessário. Então, tive que ter pulso firme, mesmo brigando contra o sistema. Então, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Nossa Senhora. Então, sempre quando eu tenho algum problema, eu rezo muito, dobro meus joelhos ao chão e peço. E Deus me honrou. E eu estou saindo da presidência de cabeça erguida. Só não fiz mais, porque infelizmente não deu para fazer mais. Mas o que pôde ser feito, a gente fez. Fiz um concurso, onde a gente precisa de novas contratações, que eu espero que seja respeitado, porque a Câmara precisa desses profissionais, precisa fazer alguns ajustes, mas eu saio assim de cabeça erguida. Poderia ter... tivemos ali coisas muito pequenas, mas que teve que mexer. Tínhamos lá, vou partir para a cozinha, nós tínhamos uma geladeira queimada há não sei quanto tempo lá, que mandava arrumar, o custo da geladeira era maior do que comprar uma geladeira nova. Micro-ondas para esquentar o almoço dos funcionários, porque temos funcionário que vem de outras cidades que come, que almoça, faz sua refeição na Câmara. Nós também temos funcionários daqui de Matão que fazem a refeição. Então, são pequenos gastos que vão... A gente tem que, no dia a dia, necessários. O plenário da Câmara Municipal era muito feio, era desgastado, estourado, as cadeiras. Então a gente tentou. Não deu para fazer tudo, como eu disse, mas deu para fazer várias coisas.
E assim, eu saio assim com uma experiência nova, uma experiência de um conhecimento novo, que foi ser presidente da Câmara de Matão. Saio com muito assim, honrada e com muito orgulho mesmo de ser respeitada em Matão. A população, onde eu vou, eu entro de cabeça erguida, eu não me escondo, porque eu não tenho que esconder. E esses, falando agora das projeções dos últimos anos de mandato, os meus dois últimos anos de mandato agora serão como eles sempre foram. Não tem segredo, os meus 2 anos. Muito bem, Ana. É isso tudo que você está dizendo. Mas virá a eleição nessa segunda etapa. E nós sabemos, e fica sendo minha última pergunta, inclusive para a gente fechar aqui, eu tenho aqueles que de repente poderão postular um cargo à prefeitura, algo assim, eu tenho feito a pergunta. E para você eu vou fazer. Que a próxima eleição coloca em condição muito parelha muita gente que tem essa pretensão. Não tendo um jeito bom de voto, como era o Adalto, inegavelmente. Sim. O jogo político da próxima eleição vai colocar muita gente em situação muito parelha aí. Então dá para aspirar. E você é uma representação da mulher na política aqui, do mesmo modo que teve essa função importante de ser presidente agora, segue vereadora depois. E eu estou perguntando, muitos dirão, é muito cedo ainda. Conversa, gente. Na política, quando acaba uma campanha, começa outra. Pelo menos na cabeça das pessoas, ou até dentro dos grupos, eles começam a pensar já nisso. É cedo para você dizer se vai ou não, mas não é cedo para eu te perguntar. Na tua cabeça passa, pelo menos, a ideia, né, de postular uma outra função para o executivo na próxima eleição? Bom, Daércio, isso é uma pergunta que já me fazem em todos os lugares que eu vou, festas, igrejas, ruas, centro, comércio, dentro da própria Câmara. Onde eu vou, essa pergunta ela é feita por mim, por algumas pessoas a mim. E é assim: Ana, você vai ser nossa prefeita? Especialmente, como você disse, a liderança das mulheres. Eu fico muito feliz porque também tem homens que me fazem essa pergunta. Uma coisa eu vou te dizer. A gente trabalha para isso, porque eu não vou ser vereador eterno. Vereador, ele é limitado. Nós somos limitados. A gente chega uma hora que você não consegue atender aos anseios tanto da população quanto o seu. Você acaba ficando frustrado, porque você tem vontade que as coisas andem, mas você depende de outras pessoas como o executivo. E essa pergunta é feita. Bom, para você ser candidata a prefeita, primeira coisa, você precisa ter legenda. Porque sem legenda você não é. Mas isso é um próximo passo. É um próximo passo. Não depende só de você, né? E as perguntas, elas me vêm e eu não vou mentir à população matonense. Se no final daqui de um ano, né? Porque o outro já é ano eleitoral. Se no final desse próximo ano, 2023, for da vontade do povo, se eu sentir o que eu sinto quando eu ando nas ruas, eu vou buscar sim uma candidatura, vou buscar viabilizar uma candidatura, porque o meu trabalho é um trabalho de respeito ao povo. Eu respeito a população. Você pensa nisso, então? Eu penso como pensa a minha família, como pensa meus amigos, como pensam meus eleitores. Então, eu penso sim. Se der, tudo bem. Se não der, a Ana está dando adeus à política. Porque para vereadora, só se mudar muito o meu conceito. Chegar lá no final do 2000... Para vereadora, você não queria mais? Não, Daércio. Para vereadora, eu penso que o que eu tinha que fazer como vereador, eu fiz. Eu atendi aí. Você viu que na minha primeira legislação, eu peguei firme contra o executivo que nós tínhamos aí. Porque se não fosse alguns vereadores da Câmara e algumas mídias da nossa cidade, se a cidade está ruim, você imagina o quanto mais que não estaria. Porque a gente fez um trabalho de fiscalização muito, muito grande, muito séria e muito severa, que é o meu jeito de trabalhar. Então, final de 2023, pode ser que
os caminhos andam e eu digo assim, não, vou continuar sendo vereadora. Mas se fosse hoje... Você diria que não? Diria que não. E a prefeitura, como você disse, a prefeitura, nós tínhamos aí o respeitado doutor Adalto, que é uma pessoa que a gente respeita, não pelo partido PT, porque não é o partido, mas é a pessoa dele, que foi aí prefeito, acho que 5, né, mandatos? Quatro mandatos. E Deus o chamou no início desse outro dele aí, que a gente não sabe o que seria, mas todo mundo botou muita fé. Só que nós vimos também nas urnas, mesmo na eleição de prefeito, se você pegar os candidatos que tiveram votos, que foram candidatos a prefeitos, se você pegar os brancos e nulos que nós tivemos, você vai ver também que não era o prefeito que a cidade queria. Teve os votos que o PT tem. Mas, se você fazer a soma dos outros candidatos e os brancos e nulos, e os que não foram votar, você vai ver que a soma é muito maior do que os votos que o prefeito teve. Então, significa o quê? Que Matão busca um outro nome. E se Matão busca um outro nome, e eu tiver condições, viabilidade e condições... Você vai. Eu vou. Legal, sincera. Não vou mentir. Não vou mentir, não vou me omitir. Quando você faz essa e pergunta, na política você não pode ser omissa. Quando você faz essa pergunta, a pessoa sempre escapa com aquela marcha, né? Ó, é muito simples, mas na cabeça do cara já está processando as coisas, a gente sabe. E não é, e também quero dizer o seguinte, que o meu trabalho vai ser do mesmo ritmo que eu sempre trabalhei, não é porque olha, a Ana pensa em ser prefeita, por isso que ela está fazendo aquela crítica. Não, eu sempre fui muito crítica. Como eu fui criticada, nos meus 2 anos de presidência, eu fui criticada. Eu levo a crítica, desde que ela seja construtiva, eu levo ela como conhecimento e aperfeiçoamento do ser humano. Então, tudo que você faz, Daércio, você não faz só pensando no momento. Você tem que fazer no bem-estar de todos e no seu próprio bem-estar. Okay. Obrigado, Ana. Felicidades a você. Feliz Natal. Você, a tua família toda. Família toda, né? Graças a Deus. O caso da Ana é diferente. Tem um ditado que diz que ao lado de um grande político existe sempre uma grande mulher. No caso da Ana é diferente, né? Ao lado de uma grande política existe um grande marido. Meu marido, Daércio, falando em meu marido, você vê pouco ele, porque o meu marido é assim, quando eu ganhei a eleição, muitas pessoas me perguntam, cadê seu marido? Quando eu ganhei a eleição, o meu marido, ele era muito crítico, ele é muito crítico político, então ele é uma pessoa que ele não é político. Então tem lugares, tem eventos, sessão da Câmara, que realmente ele não pode participar. Porque você estava falando aí no começo que você não tem esse sangue. Meu marido não tem esse sangue aí. Eu também seria um marido. Se tivesse uma esposa política, ela ia andar bem sozinha. Porque, como disse a frase lá que eu adaptei, né? Ao lado de um grande político tem sempre uma grande mulher de saco cheio. Né? E o homem, ele tem um parafusinho assim, ele é mais curto, né? Então, no teu caso, ao lado de uma grande política, de uma mulher na política, existe sempre um marido de saco cheio. Mas agora ele tem alguns eventos aí que são eventos sociais, né? Ele me acompanha. Mas eu fico até muito preocupada, Adalberto. Eu fico até muito preocupada, porque ele é uma pessoa assim, Daércio, que o que ele tem que falar, ele nem pensa. Ele não pode ser político. Então. Ele não pensa, ele não dá o recado. Então ele já fala na lata, ele não manda recado. Então tem gente que me pergunta, eu já estou respondendo à população, pessoas que me perguntam, Ana, e o marido? Eu falo, se você for na missa, ele vai estar comigo. Evento religioso, ele vai estar comigo. Terço, novena. Alguns eventos sociais, ele vai estar comigo. No supermercado. Mas na Câmara Municipal... Meu amigo, você ser esposo de uma presidente da Câmara, você toda segunda-feira tem que ir lá na sessão prestigiar a tua... Por isso... Sessão solene.
Sessão de... Por isso, não, na solene ainda vai, né? Eu vou dar um exemplo aqui, como o doutor Dimas Ramalho. Eu agradeço demais por esse homem, o Daércio. É um homem assim que ele me deu uma luz nessa presidência. Ele me deu assim os conselhos necessários que eu precisava. E um dos conselhos que ele me deu, ele sempre diz, porque teve aí uma sessão solene que teve um atrito, né, entre executivo e presidente da Câmara. Ele falou assim: Ana, sessão solene é um jogo amistoso. Você vai lá para torcer para os dois times. Ele tinha umas tiradas, uma delas inclusive, ele sempre falava. Aliás, esse papo de ao lado de um grande político sempre tem uma mulher já cansada, eu falava, muitas vezes falei para Andréia Ramalho, a esposa dele. A gente tinha essa liberdade na época, e a Andréia ria. Andréia, ao lado de um grande político sempre tem uma mulher já cansada. E ela dava risada. E uma das coisas que ele me disse uma vez, ele falou: olha, esse negócio de crítica e tal tem que dosar muito bem. Porque fazer política batendo nas costas das pessoas já tá difícil. Imagine se for brigando, ele falava. Agora, você imagina uma mulher na política, hoje aqui em Matão, você vê, a única representatividade política que tem na cidade feminina é a minha. Infelizmente, a Câmara ela foi assim bem... Vou usar um termo aqui bem machista. 10 homens para uma mulher. Até nós tivemos aí uma sessão solene da Galeria das Mulheres, onde eu me emocionei muito. Eu me emocionei porque eu fiquei de frente da Daércio com as ex-vereadoras que sentadas ali, que a Sônia, a Cleusa, a Carla, a Regina e a Zela, e a Ceci, que estava do meu lado, e a Lara, a doutora Lara do meu lado, que não é política, mas é uma representatividade na cidade por conta da função dela. E você olhar as mulheres sentadas na cadeira de vereadores, aquela quantidade de mulheres, então passa na tua cabeça assim: oh meu Deus, o que seria dessa Câmara se nós tivéssemos aí, entre 11 vereadores, pelo menos 5 mulheres? A Câmara ficaria... Eu me emocionei ali. Quem sabe um dia, né, Ana? Quem sabe? Ver, né? Eu falava ontem pro prefeito aqui, né? Prefeito, o dia que o senhor tomou posse, o senhor tirou uma foto do senhor assim, 3x4, estava bem fechada, a imagem fechada no seu rosto. Eu disse: por quê? Eu disse: porque é o seguinte, é assustador quem entra na vida pública e assim, assume essas funções, quando o cara entra, ou a mulher não sei se tanto, mas o homem, quando entra no começo do mandato, se você tirar a foto dele, uma foto do último dia que ele sai, o cara tá acabado. É sério. É assim que funciona. Já as mulheres, no caso, vocês são muito mais dadas a cuidar da beleza, essas coisas todas. Então, se um dia você chegar à prefeitura, logo que entrar lá, você tira uma foto, porque o dia que você sair... Aí tá acabado, né? Você vai estar. Obrigado, viu, Ana? Bom, Feliz Natal para você. Obrigada, Daércio. Eu gostaria de agradecer muito o apoio que vocês me deram nesses 2 anos de presidência. A porta sempre aberta para entrevista, para levar, para falar. Assim... É maravilhoso quando você pode mostrar os dois lados, independente se é governo, se não é governo, como que é, vocês mostrando. Obrigada, viu, Adalberto, ao Beto, e muito obrigada ao Júlio, ao seu Teodoro, ao Mar, e toda a família, que eu falo que isso aqui é uma família, viu? O Jornal das Saudades, a TVM é uma família. E queria, sim, agradecer ao apoio que eu tenho da minha família, que eu não posso esquecer. Quando eu falo minha família, eu não falo só meu marido, minha mãe, meus irmãos. Eu falo meus tios, minhas tias, primos, cunhados, que eu tenho um amparo da minha família. E agradecer, se você me permite, nós somos 80 mil habitantes. Eu queria agradecer em nome de 3 pessoas, falar 3 pessoas aqui nesse momento, agradecer em geral, que são 3 mulheres. A dona Vilma do Santa Mônica, a Roseli Portolani e a Maria Cecília Francomano.
no nome delas, que são mulheres fortes, eu queria agradecer toda a população matonense, agradecer as mulheres da Laércio, em sua maioria, e dizer para elas, não desistam nunca. Nós somos muito fortes. Olha, Laércio, nós somos capazes de parir. Você imagina se nós somos capazes de fazer gestão, se nós somos capazes de cuidar de uma casa, que você cuida do orçamento da sua casa. Então, nós somos mulheres capazes. Nós não podemos desistir dos sonhos. Quem tem sonhos, busque ele, mas busque de verdade. Porque, como eu digo sempre na minha fala, eu sou menina da roça. Eu nasci na roça. Eu nasci de parteira. Eu não nasci em hospital. Nós morávamos longe. Eu morei na roça praticamente a minha infância e a minha juventude. Eu vim para Matão em 85, foi quando eu mudei para a cidade. Cidade que me acolheu, minha cidade hoje, que eu posso falar que sou matonense. Então as mulheres não podem desistir dos sonhos. Hoje nós estamos aí entrando mais um ano que se inicia. E mulherada, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos aí filiar-se nos partidos e vamos ser candidatas, mostrar para a nossa cidade que em 2024 nós temos mulheres fortes, candidatas a vereadoras, candidatas a vice-prefeita, candidatas a prefeita, ao que tiver que ser. Mas vamos ser, vamos mostrar a força que as mulheres têm. Isso. Porque, na verdade, quem elege são as mulheres. Então, mulheres, sigam o conselho aqui da Ana e os maridos dessas mulheres apoiem. Lógico, é verdade. Precisam dos maridos apoiarem. Bom dia, Ana. Bom dia, gente. Bom dia. Feliz Natal para a população matonense. E um ano novo também. Amém, obrigada, amém. Viu? Amém.